Senhor Deus tinha avisado que havia uma grande falta de alimentos. Disse também que a fome ia durar 7 anos naquela terra, e por isso ela devia sair de lá com a sua família e ir morar em outro lugar. Ela havia seguido o conselho do profeta e tinha ido com a sua família morar na terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Quando passaram os 7 anos, ela voltou para Israel e foi falar com o rei, a fim de pedir que o devolvessem a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o empregado de Eliseu, pois queria saber dos milagres que Eliseu havia feito. Então é um ministério muito ah, proeminente, vamos dizer assim, né? O que Eliseu fazia. Então o rei aqui estava falando com Geazi, o empregado de Eliseu, pois queria saber dos milagres, daquilo que estava acontecendo no ministério de Eliseu. Geazi estava contando ao rei como Eliseu havia feito um morto viver de novo. Nesse momento, a mulher, para fazer o seu pedido ao rei, nesse momento a mulher chegou para fazer o seu pedido ao rei. Então Geazi disse: Ó rei, aqui está a mulher, e aqui está o filho dela que Eliseu ressuscitou. O rei fez perguntas à mulher, e ela confirmou a história de Geazi. Então o rei chamou um oficial e lhe disse que devolvesse à mulher tudo o que era dela, e também o valor de todas as colheitas que as suas terras haviam produzido durante os 7 anos em que ela havia estado fora. Eliseu foi até a cidade de Damasco numa época em que o rei Ben-Hadad da Síria estava doente. Quando o rei soube que Eliseu estava lá, disse a Azael, um dos seus oficiais: Leve um presente para o profeta e peça a ele que consulte a Deus, o Senhor, para saber se vou ficar bom. Então Azael carregou 40 camelos com todos os tipos, os mais finos produtos de Damasco, e foi falar com Eliseu. Quando se encontrou com ele, disse: O rei Ben-Hadad, que é como se fosse seu filho, mandou perguntar ao Senhor se ele vai ficar bom da doença. Eliseu disse: O Senhor Deus me disse que o rei vai morrer, mas diga a ele que ele vai ficar bom. E ficou olhando firmemente para Azael durante tanto tempo que ele ficou sem jeito. De repente, Eliseu começou a chorar. E Azael perguntou: Por que o Senhor está chorando? Eliseu respondeu: Porque sei das coisas terríveis que você vai fazer contra o povo de Israel. E continuou: Você vai pôr fogo nas fortalezas de Israel. Vai matar os moços, esmagar as crianças e rasgar a barriga das mulheres grávidas. Meu Deus. Como poderia... Aí ele responde, né? Como poderia eu chegar a ser tão poderoso? Perguntou Azael. Eu não sou ninguém. O Senhor Deus me mostrou que você vai ser o rei da Síria, respondeu Eliseu. Azael voltou até o lugar onde estava o rei Ben-Hadad e este lhe perguntou: O que foi que Eliseu disse? Ele disse que o Senhor vai ficar bom, com certeza, respondeu Azael. Mas no dia seguinte, Azael pegou um cobertor, molhou bem e com ele sufocou o rei. Azael ficou no lugar de Ben-Hadad como rei da Síria. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Jeorão, filho de Josafá, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Jeorão tinha 32 anos de idade. Ele governou 8 anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe, de Israel. E Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel, como a família de Acabe havia feito. Jeorão pecou contra Deus, o Senhor. Mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia feito uma aliança com seu servo Davi. Aleluia. Prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Aqui Deus preservando, né, a linhagem de Davi. Durante o reinado de Jeorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso, Jeorão saiu com todos os seus carros de guerra e foi até Zair. Ali eles foram cercados pelos edomitas, e para escapar, Jeorão e os comandantes dos seus carros de guerra atacaram os edomitas durante a noite, e os soldados de Jeorão fugiram para suas casas. Desse tempo em diante, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Libna também se revoltou. Todas as outras coisas que Jeorão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Jeorão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. E o seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. No ano 12 do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel,
Acasias, filho de Jorão, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Acasias tinha 22 anos de idade. Ele governou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Onri de Israel. Por ser aparentado com o rei Acabe pelo casamento, Acasias seguiu o exemplo da família de Acabe e pecou contra Deus, o Senhor. O rei Acasias se juntou ao rei Jorão de Israel a fim de guerrear contra o rei Hazael da Síria. Os exércitos deles lutaram em Ramote Gileade e Jorão foi ferido na batalha. Então ele voltou para a cidade de Jezreel a fim de tratar dos ferimentos, e Acasias foi até lá para visitá-lo. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse: apronte-se e vá até Ramote Gileade, leve este jarro de azeite e quando chegar lá procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Leve-o para outra sala, longe dos seus companheiros. Aí, derrame o azeite na cabeça dele e diga: o Senhor Deus anuncia que o está ungindo para ser rei de Israel. Depois saia de lá o mais depressa que puder. Então o jovem profeta foi até Ramote Gileade e lá encontrou reunidos os oficiais do exército. Ele disse: eu trouxe uma mensagem para o Senhor. Jeú perguntou: com qual de nós você está falando? Com o Senhor mesmo, respondeu ele. Então os dois foram para uma sala e o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeú e disse: o Senhor, Deus de Israel, anuncia isso. Eu estou ungindo você para ser o rei do meu povo de Israel. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Toda a família e todos os descendentes de Acabe devem morrer. Eu vou acabar com todos os homens da família dele, tanto os jovens como os velhos. Vou tratar a família dele como tratei as famílias do rei Jeroboão, filho de Nebate, e do rei Baasa, filho de Aías. Jezabel não será sepultada, o seu corpo será comido pelos cachorros perto da cidade de Jezreel. E depois de dizer isso, o jovem profeta saiu da sala e fugiu. Jeú voltou para o lugar onde estavam seus companheiros, e eles se perguntaram: tudo bem? O que aquele louco queria com você? Vocês sabem muito bem o que ele queria, respondeu Jeú. Não sabemos não, disseram eles. Conte o que ele disse. Jeú contou. Ele me disse que o Senhor Deus anuncia isto. Eu estou ungindo você, Jeú, para ser o rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Tocaram a corneta e gritaram: Jeú é o rei. Então Jeú fez uma revolta contra o rei Jorão. Jorão estava em Jezreel tratando dos ferimentos que havia recebido em Ramote Gileade, na batalha contra o rei Hazael, da Síria. Por isso, Jeú disse aos seus colegas oficiais: se vocês estão do meu lado, não deixem que ninguém saia escondido de Ramote Gileade, para ir avisar os moradores de Jezreel. Então subiu no seu carro de guerra e saiu para Jezreel. Jorão ainda não tinha sarado, e o rei Acasias de Judá se encontrava ali fazendo-lhe uma visita. Um guarda que estava na torre de vigia de Jezreel viu Jeú e os seus soldados chegando, e gritou: vejo alguns homens chegando a cavalo. Aí Jorão disse: mande um homem a cavalo para descobrir se são amigos ou inimigos. O mensageiro foi encontrar-se com Jeú e disse: o rei quer saber se o senhor vem como amigo. Jeú respondeu: isso não é da sua conta, e mandou: passe para trás de mim. O guarda que estava na torre de vigia contou que o mensageiro havia se encontrado com o grupo, porém não estava voltando. Outro mensageiro foi mandado e fez a mesma pergunta a Jeú. E novamente ele respondeu: isso não é da sua conta, passe para trás de mim. Novamente o guarda contou que o mensageiro havia chegado até o grupo, porém não estava voltando e disse também: o chefe do grupo está guiando seu carro de guerra como um louco, exatamente como Jeú faz. Aprontem o meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. O carro foi preparado, e então ele e o rei Acasias saíram, cada um no seu carro, para ir ao encontro de Jeú. Eles se encontraram com ele no campo que havia sido de Nabote. Aí Jorão perguntou: você veio como amigo? Jeú respondeu:
Como podemos ser amigos quando ainda continuam as feitiçarias e a adoração de ídolos que Jezabel, a sua mãe, começou? Então Jorão virou seu carro e fugiu, gritando para Acasias: É uma traição, Acasias! Mas Jeú puxou a corda do seu arco com toda a força e atirou uma flecha, que feriu Jorão nas costas. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Aí Jeú disse a Abdicar, o seu ajudante: Pegue o corpo dele e jogue no campo que era de Nabote. Lembre que quando nós dois estávamos juntos, andando a cavalo atrás de Acabe, pai de Jorão, o Senhor Deus disse essas palavras contra Acabe: Ontem eu vi o assassinato de Nabote e dos seus filhos, e prometo que castigarei você aqui neste mesmo campo. E Jeú ordenou ao seu ajudante: Pegue o corpo de Jorão e jogue no campo que era de Nabote, para que assim seja cumprida a promessa de Deus, o Senhor. O rei Acasias de Judá viu o que tinha acontecido e fugiu no seu carro na direção da cidade de Bet-Agã. Mas Jeú o perseguiu e disse aos seus soldados: Matem Acasias também. E eles o feriram quando ele ia no seu carro pela estrada que sobe para Gur, perto da cidade de Bileão. Mas Acasias conseguiu fugir até a cidade de Megido, onde morreu. Os seus oficiais levaram o corpo de volta para Jerusalém e o sepultaram nos túmulos dos reis na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no ano 11 do reinado de Jorão, filho de Acabe em Israel. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio, olhando para a rua. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: Olá, Zinri, assassino do seu senhor. Jeú olhou para cima e gritou: Quem está do meu lado? Dois ou três oficiais do palácio olharam para ele de uma janela e Jeú lhes disse: Jogue essa mulher daí. Eles a jogaram e o sangue dela respingou a parede e os cavalos. Jeú passou por cima dela com os cavalos e o carro e entrou no palácio. E depois que comeu e bebeu, disse: Peguem aquela maldita e a sepultem. Afinal de contas, ela é filha de um rei. Mas os homens saíram para sepultá-la e só encontraram a caveira e os ossos das mãos e pés. Então, eles voltaram, contaram a Jeú e esse disse: Foi isso que o Senhor Deus disse que ia acontecer, quando falou por meio do seu servo Elias, da cidade de Tisbé. Os cachorros comerão o corpo de Jezabel, perto da cidade de Jezreel. Os seus restos serão espalhados ali como esterco, e assim ninguém poderá dizer: essa era Jezabel. Então no capítulo 9 aqui, Jezabel é morta, né? Eu tinha falado no capítulo 13, mas no capítulo 9, Jezabel é morta e se cumpriu aquilo que Elias tinha profetizado, né? Declarado sobre o rei Acabe e sua família. Aqui os filhos de Acabe são mortos, capítulo 10. Na cidade de Samaria moravam 70 filhos do rei Acabe. Jeú escreveu cartas e as mandou às autoridades da cidade, aos líderes e às pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe. A carta dizia assim: Vocês estão encarregados de tomar conta dos filhos do rei e têm carros de guerra, cavalos, armas e cidades cercadas de muralhas. Portanto, assim que receberem essa carta, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei. Ponham no trono do pai e lutem para defendê-lo. As autoridades de Samaria ficaram apavoradas e disseram: Como poderemos ir contra Jeú, se nem o rei Jorão e nem o rei Acasias conseguiram fazer isso? Aí o oficial encarregado do palácio e o oficial encarregado da cidade, junto com os líderes e as pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe, mandaram a Jeú essa mensagem: Nós somos seus criados e estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser. Porém, não vamos colocar ninguém como rei. Faça o que achar melhor. Então Jeú escreveu outra carta em que dizia o seguinte: Se vocês estão do meu lado e estão prontos para seguir as minhas ordens, tragam as cabeças dos filhos do rei Acabe para mim, aqui em Jezreel, amanhã a essa hora. Os 70 filhos de Acabe moravam com
os principais cidadãos de Samaria, que os estavam criando. Quando receberam a carta de Jeú, os líderes de Samaria mataram todos os 70 príncipes. Depois puseram as cabeças deles em cestos e as mandaram para Jeú em Jezreel. Foram contar a Jeú que as cabeças dos filhos de Acabe haviam sido trazidas. Então Jeú ordenou: façam com elas 2 montões no portão da cidade e deixem que fiquem lá até amanhã cedo. Ele saiu de manhã, foi até o portão e disse ao povo que estava ali: fui eu que fiz uma revolta contra o rei Jorão e o matei. Vocês não são culpados disso. Mas quem foi que matou todos estes? Isso prova que vai acontecer tudo aquilo que o Senhor Deus disse a respeito dos descendentes de Acabe. O Senhor fez aquilo que prometeu por meio do seu servo Elias. Então Jeú mandou matar todos os outros parentes de Acabe, que moravam em Jezreel, e também todas as autoridades do seu governo, amigos íntimos e sacerdotes. Não escapou nenhum deles. Que maldição, né? Sobre a vida de Acabe. Jeú saiu de Jezreel para ir até Samaria. No caminho, num lugar chamado Campo dos Pastores, ele encontrou alguns parentes do falecido rei Acasias de Judá, do falecido rei Acasias de Judá. Ele lhes perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias. Estamos indo para Jezreel a fim de cumprimentar os filhos da rainha Jezabel e o resto da família do rei. Então Jeú ordenou aos seus homens: peguem essa gente, quero todos vivos. Eles o prenderam e os mataram perto de um poço que havia ali. Eram 42 ao todo, e nenhum deles foi deixado vivo. Os outros parentes de Acabe são mortos agora. Jeú saiu dali e no caminho encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que havia ido falar com ele. Jeú cumprimentou e disse: será que nós dois estamos pensando do mesmo jeito? Sim, respondeu Jonadab. Então me dê a sua mão, disse Jeú. Eles apertaram as mãos e Jeú ajudou Jonadab a subir no seu carro de guerra. Jeú disse: venha comigo e veja você mesmo como sou dedicado a Deus o Senhor. Jeú levou no seu carro para Samaria. Quando chegaram lá, Jeú matou todos os parentes de Acabe. Não deixou nenhum vivo, conforme o Senhor tinha dito a Elias que ia acontecer. Jeú reuniu o povo de Samaria e disse: o rei Acabe serviu pouco o Deus Baal, mas eu o servirei muito. Portanto, reúnam agora todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, pois eu vou oferecer um grande sacrifício a Baal. Meu Deus. 18. Jeú reuniu o povo de Samaria e disse: o rei Acabe serviu pouco o Deus Baal, mas eu o servirei muito. Portanto, reúnam agora todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, pois eu vou oferecer um grande sacrifício a Baal. E quem não vier será morto. Mas esse era o jeito de Jeú enganar os adoradores de Baal para poder matá-los. Então Jeú deu a seguinte ordem: anunciem um dia de adoração em honra do Deus Baal. O aviso foi feito. E Jeú mandou mensageiros por toda a terra de Israel. Então vieram todos os adoradores de Baal e não faltou nenhum. Eles entraram no templo de Baal, que ficou completamente cheio. Então Jeú mandou que o sacerdote encarregado dos mantos sagrados trouxesse os mantos e o entregasse aos adoradores. Depois disso, Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse às pessoas que estavam ali: vejam bem, que somente os adoradores de Baal estejam aqui, e que nenhum adorador de Deus, o Senhor, tenha entrado. Aí, ele e Jonadab entraram para oferecer sacrifícios e queimar ofertas a Baal. Jeú havia mandado que 80 homens ficassem do lado de fora, dando-lhes a seguinte ordem: matem todas essas pessoas que vão entregar a vocês. Quem deixar uma delas escapar, pagará com a vida por isso. Assim que Jeú apresentou as ofertas, disse aos guardas e aos oficiais: entrem e matem todos, não deixem que nenhum escape. Eles entraram com as espadas na mão, mataram todos e jogaram os corpos para fora. Então entraram no santuário interior do templo, levaram para fora as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal e o seu templo e fizeram esse templo virar uma privada, que existe até hoje. Foi assim que Jeú acabou com a adoração de Baal em Israel.
Mas ele não abandonou os pecados do rei Jeroboão, filho de Nebate, que levou o povo de Israel a cometer pecado de adorar os touros de ouro que ele havia colocado em Betel e em Dan. O Senhor Deus disse a Jeú: Você fez com que os descendentes de Acabe tudo aquilo que eu queria que fizesse. Por isso, prometo que até a quarta geração seus descendentes serão reis de Israel. Mas Jeú não obedeceu de todo o seu coração à lei do Senhor, o Deus de Israel, nem abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado. Nesse tempo, o Senhor Deus começou a diminuir o território de Israel. O rei Hazael da Síria conquistou todas as terras israelitas, que ficavam a leste do rio Jordão, até a cidade de Aroer, no rio Arnon, no sul. Isso incluía as regiões de Gileade e Bazã, onde moravam as tribos de Gade, Ruben e Manassés, do leste. Todas as outras coisas que Jeú fez e também os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria. E o seu filho Jeoacás ficou no lugar dele como rei. E Jeú governou 28 anos em Samaria como rei de Israel. Aqui Jeú muito corajoso, né? Matando essa personagem que Elias teve medo, que foi Jezabel. E um dos nomes de Jeú é ele, né? O significado no original de Jeú é ele. Então mostra esse profeta, né? Que agora cumpre a ordenança, né? E a maldição sobre a vida de Acabe, sendo um homem muito corajoso, né? Matando filhos, matando a esposa de Jezabel. E aqui continuamos no 2 Reis 11. A rainha Atalia de Judá. Assim que Atalia, a mãe do rei Acasias, soube da morte do seu filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto junto com os outros, mas foi salvo pela sua tia Jeoseba, que era filha do rei Jorão e meia-irmã de Acasias. Ela levou Joás e sua babá para um quarto do templo e o escondeu de Atalia. Assim ele não foi morto. Durante 6 anos, Jeoseba cuidou do menino e o conservou escondido no templo, enquanto Atalia era rainha. Mas no 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar os oficiais encarregados dos guarda-costas e dos guardas do palácio e disse que viessem ao templo. Ali ele fez com que jurassem concordar com o que ele havia planejado fazer. Então lhes mostrou Joás, o filho do rei Acasias, e deu a eles as seguintes ordens: Quando vocês ficarem de serviço no sábado, a terça parte deve guardar o palácio. A outra terça parte deve ficar de guarda no portão sul. E a outra terça parte deve ficar no portão atrás dos outros guardas. Os 2 grupos que deixarem o serviço no sábado ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Vocês devem guardar o rei Joás com as espadas na mão e ir com ele a qualquer lugar aonde ele for. Qualquer pessoa que chegar perto de vocês deve ser morta. Os oficiais obedeceram a ordem de Joiada e levaram a ele os seus soldados, isto é, os que saíam do serviço no sábado e os que entravam no serviço no sábado. Joiada entregou aos oficiais as lanças e os escudos que tinham sido do rei Davi e que haviam ficado guardados no templo. Ele pôs os soldados armados com espadas por toda a frente do templo, para protegerem o rei. Então Joiada levou Joás para fora, colocou a coroa na cabeça dele e lhe deu uma cópia da lei. Aí Joás foi ungido e apresentado como rei. O povo bateu palmas e gritou: Viva o rei! A rainha Atalia ouviu o barulho que os guardas e o povo faziam e foi até o templo, onde todos estavam reunidos. Ela viu o novo rei perto da coluna, na entrada do templo, conforme era costume. Ele estava rodeado pelos oficiais e pelos corneteiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas. Em sinal de desespero, Atalia rasgou as suas roupas e gritou: Traição! Traição! O sacerdote Joiada não queria que Atalia fosse morta na área do templo, e por isso deu aos oficiais do exército a seguinte ordem: Levem a rainha para fora, passando pelo meio das filas de guardas, e matem qualquer pessoa que tentar salvá-la. Então eles a prenderam e levaram para o palácio, e ali no portão dos cavalos, ela foi morta. O sacerdote Joiada fez uma aliança entre o Senhor Deus e o rei,
e o povo, a fim de que eles fossem o povo de Deus. Fez também um acordo entre o rei e o povo. Então o povo foi até o templo do deus Baal e o derrubou. Eles despedaçaram os altares e os ídolos ali, em frente dos altares. Mataram Matã, o sacerdote de Baal. Joiada pôs guardas no templo, e então ele, os oficiais, a guarda pessoal do rei e os guardas do palácio levaram o rei do templo para o palácio. E o povo todo foi atrás. Joás entrou pelo portão da guarda e sentou-se no trono. Todo o povo estava feliz, e a cidade de Jerusalém ficou calma depois que Atalia foi morta no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei. 7 anos de idade. No 7º ano do reinado de Jeú, de Israel, Joás se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 40 anos. A mãe dele se chamava Zíbia e era da cidade de Bersê. Durante toda a sua vida, Joás fez o que agrada a Deus, o Senhor, pois o sacerdote Joiada o aconselhava. No entanto, os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso ali. Joás chamou os sacerdotes e mandou que eles juntassem todo o dinheiro recolhido no templo. Isso é, os pagamentos pelos sacrifícios, os impostos do templo, o dinheiro das promessas e as ofertas voluntárias. Cada sacerdote era responsável pelo dinheiro trazido pelas pessoas que ele servia. E o dinheiro era para ser usado nos concertos do templo. Mas no ano 23 do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito nenhum concerto. Por isso Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que vocês não estão consertando o templo? De agora em diante, não fiquem com o dinheiro que receberem, mas entreguem para que os concertos possam ser feitos. Os sacerdotes concordaram com isso e também concordaram em não ficarem encarregados de fazer os concertos do templo. Então Joiada pegou uma caixa, fez uma abertura na tampa e a pôs a caixa perto do altar, do lado direito de quem entra no templo. Os sacerdotes que tomavam conta da entrada punham na caixa todo o dinheiro dado pelos adoradores. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o secretário do rei e o grande sacerdote vinham, contavam o dinheiro e o punham em sacos. Depois de registrarem a quantia certa, eles entregavam o dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho no templo, e estes pagavam os carpinteiros, os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedras. Também compravam a madeira e as pedras para os concertos e pagavam todas as outras despesas necessárias. No entanto, nenhuma parte do dinheiro era usada para se fazerem taças de prata, bacias, trombetas, tesouras de aparar pavios de lamparinas ou qualquer outro objeto de prata ou de ouro. Todo o dinheiro era usado para pagar os trabalhadores e para comprar o material dos concertos. Os homens encarregados do trabalho eram honestos em tudo, e por isso não havia necessidade de pedir que prestassem contas do dinheiro. O dinheiro das ofertas para tirar culpas e das ofertas para tirar pecados não era colocado na caixa, mas ficava com os sacerdotes. Nessa época, o rei Hazael da Síria atacou a cidade de Gate e a conquistou depois de resolver atacar Jerusalém. O rei Joás de Judá pegou todas as ofertas que Josafá, Jeorão e Acasias, que haviam sido reis antes dele, haviam separado para Deus o Senhor. Junto com essas ofertas, ele pôs as suas próprias ofertas e todo o ouro que havia no tesouro do templo e do palácio, e mandou tudo como presente para o rei Hazael. Então Hazael desistiu de atacar Jerusalém. Todas as outras coisas que o rei Joás fez estão escritas na história dos reis de Judá. Os oficiais do rei Joás fizeram uma revolta contra ele. Então 2 deles, Josacar, filho de Semeate, e Josabade, filho de Somer, o mataram na casa construída no aterro que havia sido feito no lado leste da cidade de Jerusalém, na estrada que desce para a cidade de Silá. Joás foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Amazias ficou no lugar dele como rei. Capítulo 13. No ano 23 do reinado de Joás, filho de Acasias, em Judá, Jeoacás, filho de Jeú, se tornou rei de Israel e governou 17 anos em Samaria. Jeoacás fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Cometeu aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Ele nunca se afastou dos seus maus caminhos,
Por isso o Senhor ficou irado com Israel e deixou que o rei Hazael da Síria e o seu filho Ben-Hadad vencessem os israelitas muitas e muitas vezes. Então Joacás orou a Deus o Senhor e ele respondeu a sua oração, pois viu como o rei da Síria fazia o povo de Israel sofrer. O Senhor mandou um líder que livrou os israelitas dos sírios, e assim eles viveram em paz, como antes. Porém não abandonaram aqueles pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuaram cometendo-os, e o poste da deusa Azerá ficou em Samaria. Mas continuaram os cometendo-os, e o poste, né, da deusa Azerá ficou em Samaria. De todo o seu exército, Joacás ficou somente com 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, porque o rei da Síria havia acabado com os outros, esmagando-os como pó. Todas as outras coisas que Joacás fez e também os atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Joás ficou no lugar dele como rei. No ano 37 do reinado de Joás de Judá, Jeoás, filho de Joacás, se tornou rei de Israel e governou 16 anos em Samaria. Jeoás fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuou cometendo-os. Todas as outras coisas que Joás fez e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias de Judá estão escritas na história dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado nos túmulos do rei, em Samaria, e o seu filho Jeroboão II ficou no lugar dele como rei. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Joás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Que lindo isso, né? Quando ele estava para morrer, o rei Joás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas, e Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu, então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse: o Senhor é a flecha do Senhor Deus. É por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes e assim venceria completamente os sírios. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os anos, bandos de moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Todos os anos, bandos de moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo um sepultamento viram um desses bandos. Então os israelitas jogaram um defunto na sepultura de Eliseu e o fugiram. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. E aqui é interessante, né? Porque aqui se cumpre o pedido de Eliseu para Elias, né? Eliseu tinha pedido a porção dobrada da unção de Elias, né? E aqui faltava um milagre. Se eu não me engano, era 8. Era 8? Foi 8, 7, né? Isso. E aí faltava um milagre, né, para se cumprir então o dobro daquilo que Elias havia feito. E aqui, depois de morto, né, a promessa se cumpre na vida de Eliseu. O rei Hazael, 22. O rei Hazael da Síria dominou o povo de Israel durante todo o tempo em que Jeoacás foi rei. Mas o Senhor Deus foi bondoso com os israelitas. Ele não deixou que fossem destruídos, mas os ajudou por causa da aliança que havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ele nunca esqueceu o seu povo. Quando o rei Hazael da Síria morreu, o seu filho Ben-Hadad se tornou rei. O rei Joás de Israel derrotou Ben-Hadad 3 vezes e reconquistou as cidades que haviam sido tomadas por Ben-Hadad durante o reinado de Jeoacás, o pai de Joás. Amém. Até aqui então hoje, irmãos.
Amanhã continuamos no capítulo 14. Ontem tivemos uma maravilhosa noite, né? O nosso culto muito poderoso, nossa igreja crescendo, e fico muito feliz com isso, porque é um ano que está se cumprindo, né? Será o ano da multiplicação. Então, pessoas chegando e cada pessoa sendo marcada pela palavra, né? Pelo ambiente da presença de Deus. E eu creio nisso, em uma igreja que é forte na palavra, né? Que tem revelação, que esse, na verdade, foi um dos muitos testemunhos, né? Que o Senhor nos deu a graça de ter, que é sempre quando as pessoas chegavam, né? Eu me lembro que comigo foi assim também. Elas chegavam às vezes nos prédios e conversavam com os irmãos, e elas falavam assim: olha, o mais interessante de vocês é que a gente pode falar com três pessoas diferentes, mas as três parecem que falam a mesma coisa, né? Parece que tem o mesmo coração, parece que tem o mesmo pensar. E eu creio que isso é uma igreja que é unânime no mesmo coração, no mesmo pensar, no mesmo modo de falar. Então, não só a igreja crescendo em número de pessoas, né, mas crescendo a nossa cultura, aquilo que o Senhor nos deu, né, que nos deu em revelação, nos deu em graça, nos deu em amor. E cada um de nós aqui, nós somos chamados para isso, né, para gerarmos pessoas, para descobrirmos, né, cada vez mais o coração de Deus, que é ter filhos, né, assumimos responsabilidades, agora com os ICs, né, logo mais teremos a nossa multiplicação. Então eu creio que é um ano que vai nos surpreender, né? Na verdade, o Senhor vai nos surpreender nesse ano. Então tem sido poderosa aí nossas semanas, através dos devocionais também, e, e fico muito feliz com isso. Tá bem, irmãos? Então, esse final de semana não temos, né, nenhuma agenda marcada. Hoje, na verdade, no final dessa semana hoje nós já estamos produzindo aí, né, encaminhando a produção dos hambúrgueres. Amanhã teremos a ação lá em Osório. E no próximo final de semana, no dia 15, teremos o nosso culto Kids. Ok? Já conversei também com os irmãos do GCs para todos nós estarmos presentes, servindo, né, as pessoas que estiverem aqui. E você também, né? Dia 15, nós estaremos aí, quarta-feira, e também no dia 15 estaremos em peso aí, servindo, né, o rebanho mais precioso, que são as crianças. Amém? Uma ótima tarde para você, um ótimo trabalho, um ótimo descanso, e amanhã nós nos vemos a partir do capítulo 14 de 2 Reis. Até mais.